certificado dele não sumiu ainda não. O André tem a palavra. Bom dia. Bom dia. Vamos ler os Salmos hoje, a nossa leitura, Salmo número 23. Salmo número 23, Salmo de Davi. Chegaram mais alguns irmãos amados. O nosso desejo é que o Senhor esteja abençoando a exposição da palavra durante o dia de hoje. Faço questão de agradecer a Deus pela presença de um dos meus verdadeiros amigos, irmãos em Cristo, o Eliseu Altué. Já é bem conhecido na nossa região, mas o Eliseu tem me ajudado muito por muitos anos. É uma alegria para mim muito grande hoje rever o nosso querido irmão Eliseu. Se converteu o nosso filho Benjamin através do ministério do Eliseu. Por muitos anos nós trabalhamos juntos, cidades vizinhas. Não é só o ministério dele, mas a vida desse irmão que tem sido uma bênção para nós, para a minha família. Então, de vez em quando, é bom agradecer a Deus pelos irmãos que têm nos ajudado na carreira cristã. Esse irmão que tem sido uma bênção para mim. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra hoje. Diz o salmista, quem escreveu, talvez o que seja o mais conhecido de todos os salmos. Interessante, no Salmo 22, o salmista, ele faz uma apresentação de um sofredor que sofreu. Não temos nenhuma dúvida que o salmista está falando do nosso amado, bendito Salvador. Começando com uma citação, O Senhor Jesus na cruz central citou as palavras que nós enfatizamos ontem à noite na mensagem evangelística. E nós damos graças a Deus pela obra perfeita que Ele realizou na cruz central, no lugar chamado Calvário. E Salmo 22 nos dá uma apresentação detalhada dos sofrimentos do nosso amado Salvador. No Salmo 24, o salmista, olhando para o futuro, apresenta não um sofredor, mas um soberano que está reinando. E ele pergunta quem é o Senhor, que há de voltar à sua cidade um dia, em poder e glória. E ele mesmo responde à pergunta. É o Senhor mesmo que sofreu. Um dia a sua própria nação há de confessar o senhoria de Cristo. E no meio nós encontramos Salmo 23 e concluímos que o mesmo Salvador sofreu, será glorificado, mas no presente Ele está sempre ao nosso lado. Diz o salmista Asaf em Salmo 73,
Eu estou sempre contigo, Senhor. Tu me seguras a mão. Eu estou sempre contigo. Diz o salmista Davi, no Salmo 23, tu estás comigo. Então diz o salmista, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor por esse pastor. João capítulo 10, o Senhor Jesus se apresenta aos seus. João capítulo 10, verso 11. E alguns irmãos estão querendo fazer a lição de casa depois do almoço hoje, né? E estão querendo destacar os salmos que focalizam as perfeições da palavra de Deus. Então, Salmo número 1, sem sombra de dúvida, é um dos salmos que destaca a importância da palavra de Deus. Dá para memorizar Salmo número 1. Salmo número 19 também apresenta as perfeições da palavra de Deus. E Salmo número 119 também, mas vai exigir uma dedicação para memorizar Salmo 119. Mas alguns não estão querendo já jogar no campo depois do almoço. Talvez dá tempo para memorizar alguns dos versículos que destacam a importância da palavra de Deus. E diz o Senhor Jesus, nesse trecho da palavra de Deus, ensinando aos seus discípulos, eu sou o bom pastor. Verso 11. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Verso 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. E que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações hoje de manhã. O Senhor Jesus é o bom pastor que dá a vida, que morre, no verso 11. Ele é o bom pastor que vive, pois ele diz, eu conheço as minhas ovelhas. O bom pastor que deu a sua vida
no versículo 11, o Salvador, cujo sangue foi derramado no lugar chamado Calvário, Ele dá a vida. E o nosso desejo hoje é que você tenha esta vida. Todos os sinais, prodígios registrados neste Evangelho têm o propósito de mostrar e provar com provas incontestáveis que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A transformação da água em vinho, capítulo 2. A cura do filho do oficial, capítulo 4. A cura do paralítico, capítulo 5. Caminhada sobre as águas, capítulo 6. E a multiplicação dos pães e peixes. A restauração da vista ao cego. Todas estas provas convincentes, a ressurreição de Lázaro, capítulo 11, não nos deixam na dúvida. Diz o evangelista João, no capítulo 20, verso 31, estes sinais foram registrados, para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. O nosso desejo é que você tenha esta vida. Ele deu a sua vida para que você tenha vida e vida em abundância. Mas o Senhor Jesus, Ele enfatiza esta verdade. Eu sou o bom pastor e eu tenho conhecimento da sua vida. O Evangelho destaca o conhecimento dele. De onde me conheces? Perguntou Natanael, capítulo 1. O Senhor responde: quando eu estava debaixo da figueira, eu te vi. O Senhor conhecia o jovem casal, capítulo 2. O homem religioso, capítulo 3. A mulher samaritana, no capítulo 4, ela disse: vinde comigo, veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Ele me conhece intimamente. O Senhor Jesus conhecia o paralítico, o cego, a família de Lázaro, a dificuldade, tristeza, agonia, as lágrimas daquela família. Ele conhecia. E no último capítulo do livro, Simão Pedro, na presença do seu amado Salvador, ele diz: tu sabes todas as coisas. Tens perfeito conhecimento da minha vida. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. Elas ouvem a minha voz e me seguem. Lembramos ontem a história de um dos velhos servos de Deus, cuja vida ensina lições bem práticas. Deus já deu a aprovação dele no primeiro livro de Jó, dizendo: meu servo Jó é um homem íntegro, temente a Deus, e se desvia do mal, depois de todas as suas tribulações, tentações, perseguições. O Jó afirma com toda a convicção: eu sei que meu Redentor vive, e mais, Ele sabe o meu caminho. Ele sabe. Então não temos dúvida. Este Salvador que se apresenta neste Evangelho conhece as nossas dificuldades. Ele é o pão da vida, que alimenta o seu povo.
no capítulo 6, ele é a luz do mundo. Está sempre guiando os seus. Ele diz, quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Então seja salvo hoje, meu querido, crendo no Senhor Jesus como teu Salvador, para conhecer o bom pastor. Ele diz, eu sou o bom pastor. Dá a sua vida, conhece as suas ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. O que vem a mim, o que crê em mim, ele faz essas promessas insondáveis. Toda vez que ele se apresenta como grande eu sou, vem uma promessa acompanhando a sua declaração. Eu sou a videira verdadeira, João capítulo 15, verso 1. Sem mim, nada podeis fazer. Então o Senhor Jesus, Ele quer que nós saibamos que não tenhamos nenhuma dúvida. Água viva, pão da vida, doce sombra no calor. É Jesus que nos convida a descansar nele. Ele é tudo para nós. A nossa alimentação, a nossa luz, a nossa segurança, proteção, a nossa esperança. Ele é o bom pastor. Eu queria destacar a importância da palavra de Deus mais uma vez hoje, no primeiro estudo. Que nós possamos voltar às nossas casas amanhã ou talvez na quarta-feira, lembrando as expressões dos salmistas. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei. Veja bem o que diz o salmista: o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. O resultado de uma vida abençoada, sempre alimentando a palavra de Deus, se vê nas palavras do salmista, que continuou dizendo: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Obrigado a Deus. Os ímpios não são assim. Eles não têm estabilidade. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Infelizmente, queremos enfatizar hoje que a única base, a nossa alegria se vê na palavra de Deus. E infelizmente o ímpio, o adversário, o pecador não tem essa alegria. E o salmista termina o Salmo número 1 com essa declaração, fazendo um contraste. Ele diz: o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.
Então, que nós tenhamos o desejo de conhecer bem a palavra de Deus. Enfatizamos isso desde o primeiro estudo. Volte para a sua casa essa semana com o propósito de ler 4 capítulos por dia. Se estiver bem animado para seguir o exemplo do Charles Spurgeon, o inglês, que lia 25 capítulos por dia, então que Deus lhe abençoe. Mas seja qual for a sua situação, o essencial é alimentar bem da palavra de Deus todos os dias. Deus quer que nós sejamos felizes. Os jovens de 1 João capítulo 2, verso 14, já não estavam mais sendo derrotados pelas tentações e dificuldades da vida cotidiana. Queria que vocês notassem bem esta palavra. Então vamos por alguns minutos a analisar bem as palavras do Salmo 23. Diz o salmista: o Senhor Ele é meu pastor. Ele é meu amado, meu redentor, meu salvador. São expressões que encontramos na palavra de Deus. Meu amado, meu redentor, eu sei que meu redentor vive, diz o servo de Deus Jó. Meu amado, meu pastor, e nada, mas absolutamente nada das coisas essenciais, nada me faltará. Se trata de uma declaração importantíssima. O salmista está afirmando que o Senhor é tudo para ele. Tem suprido todas as suas necessidades. Todo dia é o mesmo. Ontem, hoje, eternamente. Se ele não consegue dormir, não tem problema. Ele está sempre meditando nas palavras das Escrituras. E uma coisa chama a nossa atenção. O salmista está feliz, sabendo que ele tem um amigo íntimo, está sempre acompanhando os altos e baixos, dificuldades, tristezas, a alegria, meditando nesta palavra. Me lembro muito bem, alguns anos atrás, fazendo algumas anotações do Evangelho segundo João, na minha leitura devocional da palavra de Deus, chegando à conclusão de que a palavra de Deus era suficiente para pessoas de qualquer idade, jovem, casais, pessoas de idade. Interessante como João, selecionando alguns no seu evangelho, ele destaca homens como Natanael, José, capítulo 1, um jovem casal, capítulo 2, um homem respeitado, religioso, professor dos judeus, capítulo 3, uma mulher marginalizada, capítulo 4, os seus discípulos, capítulo 6, e assim por diante. Todos encontraram na pessoa bendita do nosso amado Salvador, um Salvador que assume a responsabilidade de salvar, acompanhar, abençoar, alimentar o seu povo. E diz o salmista: Ele é meu Salvador, meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso.
Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele nos convida para trabalhar, iniciando o seu evangelho. O evangelista Marcos, ele faz uma coisa interessante. Citando as palavras do Senhor Jesus, num dia exaustivo, na vida do nosso amado Salvador. Em Marcos capítulo 1, verso 17, ele diz: vinde após mim, eu vos farei pescador de homens. Vinde após mim, para trabalhar. Aquele dia, o Senhor Jesus convidou os seus, entrou na sinagoga, apreciar a palavra de Deus, no verso 22, fez uma visita, no versículo 29, recebeu todos os enfermos e endemoniados, versículo 33, e no dia seguinte, tendo se levantado, verso 35, de alta madrugada, foi para um lugar solitário e ali orava. Assim passou um dia exaustivo na vida do servo de Deus. Nesse capítulo, o Senhor Jesus chama os seus, dizendo: vinde após mim. Mas no capítulo 6, ele faz o mesmo convite, dizendo: vinde repousar um pouco. Vinde descansar. É necessário que nós tenhamos tempo na presença dEle, para ouvir a voz dEle, aproveitar bem a palavra dEle. Talvez você tenha mais facilidade na parte da manhã. É impressionante como os acampantes gostam de levantar cedinho. A gente fica impressionado. Eu vou voltar para Piracicaba para avisar os irmãos da minha cidade. Aqueles irmãos de Conceição, de Carangola, eles têm uma disposição, é impressionante. De manhã eles pulam da cama já com aquela alegria, né? É mais um dia no acampamento, né? É bom demais, gente. É verdade. Ele quer que nós sejamos os seus trabalhadores. Mas de vez em quando, diz o salmista, ele me leva para as águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E mais, verso 4, pois o tempo está correndo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. E ele passou dias difíceis, Davi, durante toda a sua vida, dias de perseguição, de aflição. Mas quem tem a convicção da presença constante do amado, pode afirmar com toda a convicção: tu estás comigo, sempre comigo. Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins da terra, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não posso atingir. Tu me sondas, me conheces, sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos,
conhece todos os meus caminhos. Tu me cercas por trás e por diante. Ele está sempre ao nosso lado. Que você tenha essa convicção, lembrando a última palavra da grande comissão do nosso amado Salvador. Eis que eu estou convosco todos os dias até quando, Senhor? Até a consumação do século. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade, misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ainda bem que ele podia contar com a benignidade do Senhor. Ainda bem que depois do seu pecado contra Deus, ele chegou arrependido, convencido do seu pecado, dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Se não fosse a misericórdia do Senhor, jamais teria alcançado a salvação. Mas essa benignidade, longanimidade e misericórdia me segue. Conversei com um jovem sobre a luta na vida espiritual. Quantas vezes eu tenho chegado na presença do Senhor, citando a palavra do evangelista João: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Grave bem essa palavra, meu amado. A palavra do salmista que se encontra aqui nesses últimos versículos. Bondade e misericórdia, certamente, sem sombra de dúvida, me seguirão todos os dias da minha vida. É bom demais, né? Mas tem mais. Tem muito mais. A gente tem a esperança. É interessante quando João apresenta as perfeições do seu amado no seu evangelho, dá a impressão que se trata de uma sequência. Ele é a nossa alimentação, o bom pastor. Ele é o pastor que conhece, mas ele é o pão da vida. O que vem a mim jamais. 6, verso 35. A luz do mundo. Nos dias difíceis, ele diz: quem me segue não andará nas trevas. A nossa proteção e segurança, capítulo 10. A porta e o bom pastor. A nossa esperança, capítulo 11. Mesmo diante da morte de um ente querido, a impressão de Marta e Maria era que o Senhor chegou atrasado. Demorou 2 dias na cidade vizinha. O Senhor nunca chegou atrasado. Eu sou a ressurreição e a vida. E, gente, nós temos a certeza absoluta de que um dia estaremos numa casa muito boa. A casa do Senhor, para todo sempre. Alguns dos meus entes queridos já estão aí. Já foram promovidos à glória. E você tem a certeza de que um dia estará conosco na casa do Senhor, uma casa boa, espaçosa, onde haverá alegria, sempre, nenhuma lembrança do pecado, lágrimas, tristeza,
enfermidade, ansiedade, mas só a alegria de estar na presença dele. Ele quer que nós estejamos já apreciando essa verdade. A minha vontade, ele diz na sua oração, é que onde eu estou estejais vós também. Que maravilha! Daqui a alguns anos, talvez alguns meses, né? Citei o exemplo do querido irmão São Luís Soares, né? Eu estive aqui no 2003, chegou a notícia que ele tinha falecido. Mas um dia nós nos encontraremos na presença dos amados que foram comprados com o precioso sangue do nosso amado e bendito Salvador. E ele diz, habitarei na casa dele para sempre. Nunca mais seremos longe dele. Nunca. Haverá um encontro com o Senhor nos ares. A partir daquele momento, nunca mais estaremos longe do nosso amado. Então diz a palavra de Deus, o Senhor é meu. Nada me faltará. Das coisas essenciais, Ele me faz repousar. Ele me leva para as águas de descanso. Guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Tu estás comigo. Eu estou sempre contigo. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Sem dúvida nós iremos passar momentos difíceis. Mas diz o salmista, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia me seguirão, e ainda mais habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor, que o nosso amado Salvador deu a sua vida, santa vida, por nós. Ele diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Elas ouvem a minha voz. João capítulo 11, verso 27. E elas me seguem. E uma pergunta que eu gostaria de fazer. Você está sempre ouvindo a voz dele? Sempre seguindo o caminho dele? Como é que ele vai comunicar a vontade dele para nós? Nesse livro maravilhoso, ele quer que nós o amemos. Ó Senhor, quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. E se por acaso você estiver bem animado para gravar, memorizar aquele salmo, o salmo número 1, 19, 119, que Deus lhe abençoe, mas que a palavra de Deus te guia em todas as circunstâncias difíceis da sua vida. Pois sem sombra de dúvida, é o que Deus quer, que nós amemos a sua palavra. Que Deus abençoe. Amém.